Então nós vamos ler aqui em Reis capítulo 4, segundo Reis capítulo 4, e nós vamos ministrar esta palavra. Diga glória a Deus. Capítulo 4, eu vou ler um versículo. Versículo 2 e 3. E Eliseu lhe disse, lhe disse, que hei eu de te fazer? Dize-me, que é que tens em casa? E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Versículo 5. Ela foi e se trancou com os seus filhos. Eles lhe traziam vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho, traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse, não há mais vasilhas alguma. Então o azeite parou. Diga glória a Deus. Essa palavra, meus amados, ela fala sobre uma família de crente. Uma família de gente que servia a Deus, uma família de gente fiel, uma família de ofertantes, dizimistas, uma família que servia a Deus, uma família de crente, crente como a gente. Quem é crente aqui dá glória a Deus. A Bíblia diz, seja crente. E nós somos crentes, nós cremos. E esta família é uma família que servia a Deus. O chefe da casa era um homem que temia a Deus. E com certeza toda a família servia ao Senhor. A esposa, os filhos, todos eles serviam a Deus. Então uma coisa que nós aprendemos aqui nesta palavra é que na casa de crente também acontece problemas. Na casa de crente, situações adversas também acontecem. Crente passa por dificuldades, crente passa por luta, crente passa por tribulações, crente passa pela gripe, pelo Covid. Na casa de crente tem perdas também. Assim como estava acontecendo nesta casa. O que estava acontecendo? Primeiro, ela havia perdido seu esposo. Estava viúva. Tinha 2 filhos. Mas a Bíblia diz que ela estava envolvida agora também em dívidas. Então a situação desta família era bem complicada. Embora fosse uma família que servia a Deus. Isso nos mostra que nenhum de nós estamos livres, isentos de passarmos por situações adversas na nossa vida. Não é porque nós servimos a Deus, não é porque nós falamos línguas estranhas, somos batizados no Espírito Santo, somos fiéis nas ofertas, nos dízimos, que nós não vamos passar por momentos difíceis. Mas a pergunta é, o que nós fazemos quando nós estamos passando por momentos difíceis? O que nós fazemos? Qual é a nossa atitude? O que nós fazemos quando nós olhamos à volta, olhamos as circunstâncias e elas estão complicadas? Esta mulher, diante da circunstância, primeiro, em nenhum momento eu vejo esta mulher murmurando, reclamando. Diante da circunstância em que ela estava enfrentando dívida e também os credores estavam ali cobrando a sua dívida e dizendo, a senhora paga ou nós vamos levar os seus filhos para trabalharem como escravos até pagar a dívida, pagar a conta. E sabe-se lá por quanto tempo seria, até chegar o ano do jubileu, o ano em que eram perdoados as dívidas, poderia levar 30, 40, 50 anos. E esta mulher estava enfrentando tudo isto. Mas ela não estava enfrentando a situação murmurando, reclamando ou dizendo, olha,
Será que Deus não está vendo o que estou passando? Ela não entra num quarto escuro para poder chorar, se lamentar, reclamar. Mas a palavra diz que esta mulher se coloca de pé numa atitude, em busca daquele que poderia resolver o seu problema. Esta mulher, ao invés de se lamentar, ela sai e vai em busca daquele que representava o próprio Deus na terra. Ela sabia que não adiantaria falar com o rei. Ela sabia que humanamente era algo impossível de ser resolvido. Humanamente ela não iria resolver essa questão. De forma humana não tinha como. Falar com o rei sobre a sua situação não iria adiantar. Porque pela lei, a lei dizia, se não pagar, a lei realmente concede isso, de pagar a dívida entregando os próprios filhos. Então era algo que já estava na lei. Humanamente não tinha como se resolver. Mas esta mulher, ela busca a resposta para a sua vida, para o seu problema, para o seu dilema. Ela vai buscar a resposta no homem de Deus. Ela vai buscar a resposta no profeta, naquele que tinha a resposta, aquele que tinha a resposta dentro de si para passar para ela. Ela tinha um homem de Deus para cuidar, para zelar da sua vida espiritual. Assim como cada um que está aqui, você também tem. Você tem aqui nesta igreja profetiza. Você tem aqui nesta igreja alguém que Deus usa para falar com você. Eu sei que durante estes dias muitas pessoas passarão por este altar para trazer a palavra. Mas eu posso garantir para você que a melhor pregadora, a melhor pastora é a pastora que você tem. Porque é ela que cuida todos os dias. Diante do Senhor ela entra em oração pela sua vida. Diante do Senhor ela entra em batalha pela sua vida. E toda palavra que ela traz aqui, ela primeiramente consulta a Deus para saber qual o alimento a ser oferecido às suas ovelhas. Você tem profetiza sobre a tua vida. Você tem alguém que fala a partir de Deus para você. Que fala inspirada pelo Espírito Santo para te ensinar, para te orientar. Esta mulher, ela busca orientação no homem de Deus. Ela busca orientação no profeta. Ela não ficou em casa se lamentando. Ela não ficou em casa chorando. Mas ela foi buscar, porque ela sabia que havia um Deus que teria o poder, que tem o poder de realizar o sobrenatural. Realizar aquilo que nós não podemos realizar. Ela sabia que diante da situação adversa, que talvez para ela já tinha fugido do controle, já não sabia mais o que fazer, mas ela sabia onde recorrer. Ela sabia que poderia recorrer em Deus. Amados, você tem sempre aonde recorrer. Em qualquer situação, em qualquer circunstância, você pode recorrer e Deus irá sempre te ouvir. Há um Deus que sempre ouvirá a tua oração. Há um Deus que estará sempre disposto, disponível a ouvir o teu clamor. Nosso Deus é Deus que ouve oração. É Deus que ouve clamor. É Deus que vê, é Deus que ouve, é Deus que sabe. Esta mulher vai diante do profeta contar o que ela estava vivendo. Contar o seu problema para o homem de Deus. E a pergunta do homem de Deus para ela foi: o que você tem na sua casa? O que você tem na sua casa? Muitas vezes a resposta está dentro de nós, a resposta está dentro da nossa casa. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Aquela mulher não conseguia enxergar o que ela tinha. O homem de Deus pergunta: o que você tem na sua casa? E ela responde: a tua serva não tem nada. Não tem nada. Porque ela não conseguia enxergar o que ela tinha. E ela tinha algo precioso. Ela tinha azeite. Diga glória a Deus.
Quando nós temos azeite, nós temos tudo. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós temos tudo. O Espírito Santo é que nos fortalece. O Espírito Santo é que ilumina o nosso caminhar. É o Espírito Santo. Se temos o Espírito Santo, nós temos tudo. Mas esta mulher não conseguia enxergar isso. Ela começou talvez imaginando, né? O que eu tenho em casa suficiente para pagar as minhas dívidas? O que é que eu tenho em casa suficiente para resolver os meus problemas? Eu não tenho nada em casa. E muitas vezes é assim que nós agimos, diante também das perguntas, né, que fazem para nós, né? Muitas vezes a nossa resposta sempre é negativa. Nós achamos que nós não temos. Eu não tenho, eu não sei, eu não posso, eu não tenho força. Mas a palavra do Senhor diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Em qualquer circunstância, em qualquer situação, nós temos um Deus que nos fortalece. Em todas as coisas, em toda e qualquer circunstância, nós temos um Deus que nos fortalece. Paulo dizia, eu tudo posso. E quando Paulo dizia isso, eu tudo posso naquele que me fortalece, ele muitas vezes estava vivendo dias de dor, de fome, de prisão, mas ele dizia, porque ele cria, que em toda e qualquer circunstância, Deus o fortalecia. Passando fome, passando necessidade, passando dificuldade, muitas vezes ameaçado de morte, mas Paulo dizia, eu tudo posso em Jesus, porque Ele me fortalece. Para passar por qualquer circunstância, Deus nos fortalece. Às vezes nós dizemos, mas eu não tenho, eu não posso, como esta mulher respondeu, eu não tenho nada. Porque na mente dela, ela pensou, o que eu posso apresentar para o profeta? Eu só tenho um pouquinho de azeite, e o que é este pouco azeite diante da minha necessidade? O que é este pouco azeite diante daquilo que eu estou precisando? O que é este pouco azeite? Mas quando nós apresentamos o nosso pouco para Deus, Deus é poderoso para multiplicar. Deus multiplica o pouco. Às vezes nós achamos que aquilo que temos é tão insignificante que nós não queremos nem mesmo apresentar a Deus. Mas se nós formos ver na palavra, nós vamos ver momentos em que coisas que eram consideradas pouca, insignificante, mas quando era apresentado para Deus, Deus operava o milagre da multiplicação. Deus dava força ao que não tinha. Quando apresentava diante dele, Deus fazia com que o que era pouco se transformasse em muito. Quando nós vemos Moisés diante do mar, o povo ali dizendo, e agora Moisés, o que nós vamos fazer? Estamos aqui encurralados, não temos como escapar dessa situação. E Moisés vai falar com Deus a respeito. E a pergunta que Deus fez a ele, Moisés, o que você tem aí na mão, nas suas mãos? E o que Moisés tinha? Moisés tinha um cajado. E ele apresenta aquele cajado a Deus. E a palavra diz que quando ele levanta aquele cajado, ele levanta a sua mão em direção ao mar. Deus começa a operar. E aquilo que estava fechado, o mar que estava fechado, o povo que estava ali encurralado, não estava vendo saída. Mas quando Moisés apresenta a Deus o que ele tinha, Deus então manifesta o seu poder ali. E a palavra diz que o mar se abriu e todo o povo passou com pés enxutos naquele lugar. Ele apresentou o que ele tinha. E Deus fez, Deus realizou. Não foi a mão, não foi o cajado de Moisés que abriu o mar, mas a mão poderosa do Senhor fez. A mão poderosa do Senhor abriu o mar. A mão poderosa do Senhor realizou. A partir do momento que Moisés apresentou a Deus o que ele tinha. Sansão estava diante de 1000 homens que vieram contra ele. E ele desarmado, não tinha espada, não tinha lança, não tinha nada. Mas ele olha à sua volta e encontra uma carcaça de jumento. E a palavra diz que ele pega aquela carcaça e ele começa a lutar com aqueles homens. Mas aquela carcaça, que parecia ser apenas um instrumento tão frágil, mas quando ele apresentou a Deus e foi e enfrentou aqueles homens, a palavra diz que todos aqueles homens foram mortos
apenas usando uma carcaça de jumenta, ele recebeu uma força sobrenatural e os seus inimigos foram destruídos. Quando você apresenta a Deus o que você tem, ainda que seja pouco ou insignificante, o poder de Deus vem sobre a tua vida e te faz forte. O poder de Deus vem sobre a tua vida e te dá força de 1000 homens, de 1000 mulheres para vencer os teus inimigos. Apresente a Deus o que você tem. Apresente a Ele. Ainda que pareça ser pouco, ainda que pareça ser insignificante, mas você vai apresentar a Deus, você vai colocar na mão de Deus. Povo diante de Jesus, com fome, depois de um dia de ministração, Jesus pregou para aquele povo, ensinou aquele povo, milagres aconteceram. Chegou um momento que o povo estava ali faminto. E agora, o que oferecer para este povo? Não tinha nada para oferecer. Não tinha padaria por perto, e mesmo se tivesse, talvez não teria dinheiro suficiente para comprar pães. Mas de repente um jovenzinho vem e oferece o que ele tinha. O lanche que talvez a mãe preparou para ele poder passar o dia, ele vem e oferece 5 pães, 2 peixes. Talvez os discípulos, quando viram aquilo, imaginaram, mas o que são 5 pães e 2 peixes diante de uma multidão faminta, diante de um povo com fome? Como alimentar este povo com apenas 5 pães e 2 peixes? É tão pouco, é tão insignificante. E às vezes nós também somos assim. Aquilo que vem às nossas mãos, nós achamos que é tão pouquinho, tão insignificante. Muitas vezes nós menosprezamos. Nós muitas vezes com a nossa própria boca estamos dizendo que não vai dar. Muitas vezes com a nossa própria boca nós estamos profetizando morte. Estamos profetizando que não vai dar. Estamos profetizando que não vamos conseguir. Mas com a nossa boca, nós temos que profetizar vitória. Com a nossa boca, nós temos que profetizar bênção. Ainda que pareça ser pouco aos nossos olhos, diante daquilo que nós necessitamos. Mas como aqueles discípulos fizeram, colocaram na mão de Jesus. Colocaram na mão de Jesus. O que você tem, que você muitas vezes pensa, é tão pouquinho, não dá para fazer nada com isso que eu tenho. Mas se você colocar nas mãos de Jesus, pode ter certeza que o Senhor irá multiplicar. Era tão pouquinho, mas quando colocou nas mãos de Jesus, Jesus deu graças. Jesus agradeceu. Jesus agradeceu ao Pai. Gratidão, amados, gera milagre. Gratidão faz com que as coisas que parecem ser poucas e insignificantes, mas quando existe gratidão, quando existe um coração grato, Deus opera milagre. Gratidão gera milagre de multiplicação. Jesus deu graças por aquilo que ele tinha nas mãos. E quando ele entregou nas mãos os seus discípulos, porque não foi através das mãos de Jesus, mas através das mãos dos discípulos, e eles começaram a repartir aquele peixe, aquele pão. A palavra diz que todos comeram e comeram bem. Todos foram fartos, comeram. E a palavra diz que ainda sobraram 12 cestos, cheios, porque houve a multiplicação. Eu quero profetizar aqui sobre a tua vida, assim como aqueles 12 cestos foram cheios, representará os 12 meses deste ano, nos quais Deus estará provendo todas as suas necessidades. De janeiro a janeiro, haverá provisão de Deus, haverá multiplicação de Deus, haverá bênção de Deus. Aleluia! Porque você vai colocar tudo nas mãos de Deus. Vai confiar no poder de Deus, na ação de Deus. Todos comeram e ainda sobrou, porque confiaram aquilo que tinham nas mãos de Jesus. Talvez aquela mulher estava com vergonha de apresentar o que ela tinha por pensar, por achar que era muito pouco. Mas aí o profeta continua orientando aquela mulher. Como é importante nós darmos ouvido à orientação da profetisa, do profeta na nossa vida. Dar ouvido à palavra de Deus, dar ouvido à voz de Deus, às instruções de Deus. Muitas vezes nós não compreendemos, não entendemos, mas nós não temos que entender, nós temos que obedecer. Quando Deus fala,
A nossa parte é fazer, a nossa parte é obedecer, porque se Deus falou, está falado. Se Deus falou, pode ter certeza que vai acontecer. Deus orienta aquela mulher através do homem de Deus, dizendo: agora você vai para casa, busca vasilhas, não poucas, mas muitas vasilhas. Ele não disse para ela: olha, busque 15, busque 100, busque 200, não. Ele disse: busque muitas vasilhas. Era a fé daquela mulher, queria fazer com que ela buscasse o máximo de vasilhas. A sua fé iria determinar o tamanho do seu milagre. Não foi o homem de Deus que disse para ela quantas vasilhas ela deveria buscar, mas a sua fé iria determinar o tamanho do seu milagre. A sua fé iria determinar. Amados, o Deus que nós servimos é o Deus do infinitamente mais. Infinitamente mais Deus pode fazer. Infinitamente mais Deus pode realizar. Você está fazendo os teus planos, você está fazendo os teus projetos, você vai colocar, depositar no altar de Deus os teus planos, os teus projetos, e creia que o Deus que faz infinitamente mais fará com que os teus projetos sejam abençoados infinitamente mais. Ele é o Deus do infinitamente mais. Ela teria que buscar as vasilhas, levar para sua casa, colocar lá nos cômodos da casa o máximo de vasilhas possível. Ela teria que fazer a parte dela, ela teria que se esforçar. Imagina você, cada vaso, o peso de cada vaso, buscar em cada casa e muitas vezes ter que encarar um vizinho para pedir algo. E você sabe que pedir algo emprestado não é fácil. Às vezes você vai receber muitas respostas negativas. Talvez quando você vai pedir emprestado, a pessoa vai dizer: mas se você não tem nem para você, como é que eu vou emprestar? Você vai me devolver aquilo que você vai emprestar? Ela teria que enfrentar muitas situações, mas ela obedeceu aquilo que o homem de Deus a orientou. E ela saiu de casa em casa, buscando vasilhas. E ela foi trazendo as suas vasilhas e colocando na sua casa. E aí a outra ordem foi: depois você entra e fecha a porta. Fecha a porta, entra você, entra os teus filhos e fecha a porta. Amados, nós temos que aprender uma coisa. Muitas vezes a nossa vida está aberta. Muitas vezes nós não conseguimos manter para nós mesmos aquilo que para nós é importante, os nossos sonhos, aquilo que nós queremos realizar. E muitas vezes nós estamos comentando, nós estamos falando, a gente conta para um, a gente conta para outro. Tem pessoa que senta na mesa, na cadeira da cabeleireira, conta toda a vida para manicure. Tem gente que é assim, e fala como está a casa, como está o marido, como são os filhos, e conta dos planos, e conta dos sonhos. Mas nós temos que aprender que nós temos que contar para Deus. Nós temos que falar da nossa vida para Deus. Nós temos que aprender a fechar a nossa boca muitas vezes e não abrir a nossa vida para qualquer pessoa, não falar da nossa vida para qualquer um, não falar do nosso marido para qualquer mulher, não falar do seu da sua esposa, do seu esposo para qualquer pessoa, não falar dos seus filhos, não falar dos seus projetos, dos seus planos. Você vai escrever o teu projeto, teus planos, eles serão colocados aqui no altar e ninguém vai ficar olhando e lendo quais são os seus projetos, seus planos, porque é entre você e Deus. A palavra diz que nós temos que entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e orar em secreto, e aquele que ouve em secreto irá responder a nossa oração. Mas é em secreto, é em secreto. Para de abrir sua vida para as pessoas. Para de abrir teus sonhos para as pessoas. Quando você tiver que falar, fale com Deus. Fale para Ele. Ela fechou a porta, entrou ali junto com os seus filhos, e agora lá estavam as vasilhas esperando pelo milagre. Aquilo que Deus iria fazer ali era algo sobrenatural. O que Deus iria fazer naquele quarto era algo tremendo, era algo poderoso.
O que Deus iria manifestar ali era algo que iria mudar completamente a história de vida daquela mulher. Nós estamos vivendo uma palavra sobre nós, de que nós iremos viver uma nova história. Temos esta palavra sobre a nossa vida. É uma palavra profética de que nós vamos viver uma nova história. Eu não sei qual história de vida você tem vivido. Eu não sei como tem sido os seus dias. Mas esta palavra é sobre nós. Nós iremos viver uma nova história. Uma história escrita pelo sangue de Jesus. Uma história de vitória. Amados, mas vitória vem depois de luta. Então, luta pode vir. Adversidades, problemas poderão surgir. Porque Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Mas nós temos que manter o ânimo, manter a esperança e a certeza de que a palavra do Senhor sobre nós é que nós já somos mais do que vencedores. Ele não diz que nós vamos vencer, ele diz que nós já somos mais do que vencedores. Quando nós entramos numa batalha, nós já sabemos qual será o final. Muitas vezes o atleta, ele vai para uma disputa, mesmo se preparando, se preparando fisicamente, se preparando para a luta, ele não sabe qual será o resultado. Ele não sabe se ele vai vencer ou não. Mas nós já temos uma garantia de que quando nós entramos na batalha, nós já temos a vitória certa através do sangue de Jesus Cristo. A vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Você crê? Diga glória a Deus. Aleluia. Algo iria acontecer naquele quarto, porque ela se submeteu ao plano de Deus. Ela se submeteu à forma com que Deus iria agir na vida dela. Ela se submeteu ao plano divino. Às vezes nós não entendemos o plano de Deus. Ela poderia dizer assim: mas por que eu vou buscar vasilhas vazias e encher essas vasilhas? De que maneira? Se o azeite que eu tenho é tão pouco. Mas ela não ficou questionando. Ela tão somente se submeteu. Se Deus está dizendo que é para fazer desta maneira, eu irei fazer. Amados, no momento em que você recebeu o convite de estar aqui durante 12 dias, talvez muitos disseram: para que 12 dias? Eu vou 1, vou 2, vou de vez em quando. Mas para você que recebeu a palavra e está vindo os 12 dias, pode ter certeza que algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Pode ter certeza que haverá uma recompensa de Deus, porque você se submeteu ao método divino. Este é o método que Deus instituiu aqui, para que você seja abençoado de uma forma especial nesses 12 meses que virão. Esta mulher, ela poderia dizer ao profeta: olha, eu não vou fazer tal coisa, eu não vou buscar vasilhas, eu não vou fazer isto. Mas ela preferiu obedecer, e a obediência gera bênção. Quando nós obedecemos, a obediência gera em nós as bênçãos de Deus. Ela estava naquele quarto agora com os seus filhos, as vasilhas estavam ali, o pouco que ela tinha na botija. Agora seria o momento em que Jeová Jirê iria atuar naquele quarto. Era uma família de gente crente, era uma família de gente que servia, que temia Deus. E pode ter certeza, meus amados, que aquele que teme a Deus, a família que teme a Deus, a família que serve ao Senhor, sempre terá a presença de Jeová Jirê, o Deus provedor, na sua casa. Sempre terá o provedor em casa. E se tem uma coisa que é preciosa para nós, é o Deus provedor. Muitas pessoas estão confiando tão somente na provisão, mas nós temos que confiar no Deus provedor. Quando nós temos Deus como nosso provedor e a nossa confiança está nele, a provisão pode até acabar, a provisão pode acabar, mas não vai faltar, porque o provedor está presente. O provedor estava ali.
O provedor estava naquele quarto. O provedor estava presente para operar o milagre. E quando ela começa então a derramar o azeite conforme a palavra do homem de Deus, e derramar dentro dos vasos, ela começa a perceber que os vasos iam sendo cheios, um a um. O de 30 litros foi cheio, de 200 litros foi cheio. Ela trouxe o de 15, foi cheio. E trouxe o de 50, foi cheio. Cada vaso que era trazido para aquela mulher, Deus ia multiplicando, Deus ia operando. E aquele azeite ia se multiplicando, e os vasos iam sendo cheios. Iam sendo cheios. E eu começo a imaginar a alegria que voltou naquela casa, a alegria que voltou a permear aquela casa, aquela família. Talvez já não havia mais canto, talvez os filhos estavam tristes, a mãe estava triste, mas agora Deus começa a operar e a alegria do Senhor volta naquela casa. Eu quero ministrar nesta noite uma palavra profética: haverá grande alegria na tua casa. Pastora, foi um ano difícil, um ano de pranto, um ano de dor, um ano de perda, mas eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Será um ano de grande alegria na tua casa. A alegria vai voltar no teu lar, a alegria vai voltar na tua casa. A alegria volta na casa daquela mulher, a alegria volta naquele lar, aonde os meninos talvez já não cantavam mais, mas agora os meninos estavam ali, vendo a provisão de Deus, vendo o milagre de Deus, e quem sabe dizendo: mãe, realmente vale a pena ser fiel ao Senhor, realmente vale a pena servir a Deus. Eu quero dizer para você, meus amados, que vale a pena servir ao Senhor, vale a pena servir a Deus, ainda que passemos por dias difíceis, mas no dia mau o Senhor se fará presente. No dia difícil, o Senhor estará conosco. Podemos sim passar por dias complicados, porque a palavra diz: quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas, pelos rios, ou seja, quando passares, vai passar. Não está dizendo se passar, mas está dizendo quando passares. Então, meus amados, nós bem sabemos que poderemos sim passar pelo fogo, passar pelas águas, mas a palavra do Senhor nos diz: quando passares pelas águas, as águas não te submergirão, nem o fogo irá te queimar, porque eu, o Senhor, irei passar contigo, eu estarei contigo, aleluia. Por isso vale a pena servir a este Deus, vale a pena servir ao Senhor, mesmo diante de perdas, mesmo diante de dificuldades. Permaneça fiel, permaneça na presença de Deus, porque vale a pena servir ao Senhor. A alegria volta naquela casa, a unção que não tinha, voltou a unção. Agora tinha azeite suficiente para pagar as dívidas, tinha azeite suficiente até para uma aposentadoria. Azeite era o dinheiro da época. Com azeite se fazia comida, era usado na culinária. O azeite era usado para a unção no templo. O azeite era usado na perfumaria. O azeite era usado de muitas maneiras. Era um produto caríssimo. E agora aquela mulher olhava todos os vasos que estavam ali, e todos eles estavam cheios, todos cheios. E ela diz: traga mais vasos, porque ela sabia que o Deus do infinitamente mais tinha poder de encher mais e mais vasos. Mas agora os filhos falam para a mãe: mãe, não tem mais vaso vazio, estão todos cheios. Foi quando então o azeite parou de jorrar. O azeite parou, mas todos os vasos que estavam ali estavam cheios. Agora aquela mulher que antes tinha saído pela manhã endividada, tinha saído pela manhã para buscar o homem de Deus, para falar com o profeta. De manhã ela saiu endividada, de manhã ela saiu triste, de manhã ela saiu sem esperança. Mas agora, quem sabe já era de tarde, tardezinha, ela estava agora celebrando a grande vitória que Deus havia concedido. A grande vitória. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira,
mas a alegria vem no amanhecer. A alegria vem, a vitória vem. E a vitória veio para ela. A vitória veio para aquela família. A vitória veio para aquele lar. A história mudou. A história de tristeza, de fracasso, de perda, a história mudou. Talvez os credores voltaram. E quando eles voltaram, já não encontraram mais uma mulher pobre, não encontraram mais uma mulher desprovida, mas agora encontraram uma mulher cheia do azeite. Aleluia. Cheia do azeite. Que nesta noite o Espírito Santo possa te encher de azeite. O azeite representa o Espírito Santo. Aleluia. E quem sabe você está precisando ser reabastecido. Quando o lutador ele começa a lutar dentro de um ringue, passa um óleo no corpo dele. E quando volta de novo, mais óleo é passado. Renova-se aquele azeite para ele continuar lutando. Nesta noite Deus quer renovar o azeite na sua vida. O azeite, ele continua jorrando. O azeite não acabou. Às vezes nós é que paramos. Nós paramos. Porque muitas vezes nos deparamos com os problemas e nós paramos. Nos deparamos com perdas e aí nós paramos. Mas o Senhor nesta noite quer colocar você novamente em movimento. Aleluia. Porque ainda tem azeite para a sua vida. Tem azeite para a sua família. Ainda tem azeite. Eu não sei o que te parou. Ô pastora, a senhora não sabe mesmo o que eu passei, as lutas que eu vivi. Mas o Senhor nesta noite está aqui para renovar as tuas forças. Para que você possa realmente viver uma nova história. A história que você viveu de dor, de fracasso, já passou. Já passou. Já ficou para trás. O Senhor está fazendo tudo novo hoje. O Senhor está fazendo tudo novo na sua vida. Se está precisando de azeite, de renovo, o renovo está neste lugar. A unção de Deus está neste lugar. O azeite está sendo derramado aqui neste lugar. É só encontrar vasilha precisando. Vasilhas que querem ser cheias. E o azeite virá e transbordará. Aleluia. Coloque-se de pé. Aleluia. A história daquela mulher mudou por causa da presença do azeite. Da abundância do azeite. A história dela mudou porque agora ela tinha azeite na sua casa. A tua história muda a partir do momento que você se enche do azeite, se enche do Espírito Santo. Coloca a mão assim sobre o teu peito, na altura do teu coração. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. Eu imagino aquela mulher cheia de autoridade agora. Uma mulher que não desistiu da sua casa, não desistiu dos seus filhos. Ela não desistiu, mas ela se colocou de pé para lutar. Eu vejo aqui pessoas que estão de pé, aleluia. Pessoas que estão de pé, pessoas que não desistiram, que continuam lutando pelo lar, pela família, pelos filhos, que continuam lutando. E para você que tem lutado, pode ter certeza que você vai lutar e você vai vencer. Está lutando e pode ter certeza que nesta batalha, nesta luta, você não está só. O Senhor dos exércitos é contigo, aleluia. O Deus que não conhece derrota. O nosso Deus não conhece derrota, não conhece nem mesmo empate. Com Ele é vencer ou vencer. E nessa luta, nesta batalha, você não está só. Então não desista. Continue lutando. O inimigo muitas vezes quer roubar a tua alegria. O inimigo queria roubar a alegria daquela mulher que eram os seus filhos. A esperança daquela mulher. O inimigo queria levar, queria roubar. Mas ela se levantou. E eu creio que nesta noite nós temos aqui homens e mulheres que estão de pé. E que estão dizendo: na minha casa o inimigo não entra. Na minha casa o inimigo não vai entrar.
O inimigo não vai levar a minha alegria, não vai levar a minha esperança. O inimigo não vai levar aquilo que é meu, porque eu tenho azeite. Eu tenho azeite, eu tenho a unção do Espírito Santo. Eu tenho o Espírito de Deus em mim.